Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida, da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu quero ensinar para vocês as 3 peças que eu ensinei na Mega Artesanal de 2019. Lá eu ensinei a necessaire bichinho, que eu fiz utilizando as estampas da coleção Meia Tigela. Ensinei essa mini necessaire chaveiro, que é um charme e uma excelente opção para lembrancinhas de festas. E ensinei também essa necessaire box como uma opção de porta-batom. Essas 3 peças eu ensinei em aula presencial na Mega Artesanal e estou trazendo aqui para vocês com um molde para você poder desenvolver aí no seu ateliê. Mas antes de começar as aulas, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, a ativar as notificações, compartilha com as amigas e se você gostar, deixa um like e um comentário aqui pra gente que a gente vai amar receber esse feedback de vocês. Então vamos aprender as peças? Então, como eu falei pra vocês, a necessaire bichinho você pode fazer utilizando o tecido da coleção da Meia Tigela, ou você pode utilizar o molde que você tem aí na descrição do vídeo para baixar e imprimir. Ele já está no tamanho real. Quando você for imprimir, lembre-se de desmarcar a opção ajustar a página, para ele imprimir no tamanho original, tá bom? E você vai riscar o molde 2 vezes no tecido que você escolheu para ser o tecido principal e 2 vezes no nylon acoplado, tá bom? O nylon acoplado já vai fazer o forro e já vai dar a estrutura para nossa peça. Eu tô utilizando aqui também, ó, 20 centímetros de fita e um mosquetim, tá? Pra gente pôr um detalhe nessa peça. Mas se você quiser até fazer sem esse mosquetinho, pode fazer, tá bom? Então, vamos utilizar 16 centímetros de zíper, um cursor, e eu peguei aqui, ó, 2 pedacinhos de 3 centímetros cada, de viés. Esse é o viés de gorgurão, que ele já tem aqui uma marcaçãozinha no meio, e a gente só precisa dobrar ele uma vez, tá bom? Eu vou pegar o zíper e o viés e nós já vamos aplicar aqui nas pontinhas do zíper, tá? Eu só vou posicionar o meu zíper aqui no centro do meu viés e abraçar aqui, passar uma costurinha bem na beiradinha. Fazer o mesmo do outro lado. Lembrando que para fazer esse tipo de acabamento no zíper, o zíper tem que estar exatamente na medida que eu passei para vocês, tá? Para ele encaixar bem certinho aqui na nossa necessaire, ok? Feito isso, nós vamos dobrar o nosso zíper ao meio. Você pode fazer uma marquinha aqui com uma caneta termossensível. Vai ficar as 2 marquinhas aqui marcando o centro do meu zíper, tá bom? Vou pegar aqui uma parte do tecido e uma parte do forro. Vou dobrar ao meio e fazer uma marcação aqui no centro, fazer um picotezinho. Bem pequenininho, para eu conseguir visualizar o centro aqui do meu tecido. Vou posicionar a marquinha que eu fiz aqui, ó, centro com centro, e o direito do meu zíper para o direito do meu tecido principal. E vou prender aqui com um prendedor. O mesmo eu vou fazer com o forro. Vou dobrar, fazer uma marcação do centro. E vamos posicionar direito do forro com o avesso aqui do meu zíper, né, e direito do tecido. Fazer o sanduíche nessa ordem. E agora você já pode costurar aqui com margem de um pezinho de máquina. No caso da industrial, ele é um pezinho mais estreito. Se você for utilizar a sua máquina doméstica, você pode ou trazer a agulha para a esquerda, ou então você pode utilizar o pezinho de zíper, tá bom? Depois que costuramos aqui com margem de um pezinho, você vai jogar tudo pro lado, ó, e o zíper pro outro. E vamos fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa margem. Feito isso, nós vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, tá bom? Esses
excessos que ficou aqui de viés, você pode remover. Nós vamos, antes de fechar a necessaire, prender nossa fita com o mosquetinho. Como eu estou usando fita aqui de gorgurão, ela desfia aqui na pontinha. O ideal é queimarmos essa ponta. Deixar ela bem queimadinha, para ela não desfiar e escapar da peça, tá bom? Eu vou posicionar, vou jogar o meu forro todo aqui para trás, vou ficar só com um tecido de um lado. Lembrando que eu vou posicionar o meu mosquetim do lado que o meu zíper está fechando. O lado que o zíper está fechando é a pontinha do zíper, é onde ele faz essa curvinha, é o lado que ele está fechando. Então, eu vou posicionar o meu mosquetim, a minha fitinha com o mosquetim, no lado que a minha necessaire fecha, tá bom? Porque assim, quando ela ficar pendurada, se acontecer dessa necessaire abrir um pouquinho, não tem perigo de cair o que tá aqui dentro, tá? Vou posicionar a fitinha aqui, ó, um dedinho abaixo da margem, tá bom? Fazer uma costurinha bem na bordinha, só pra já posicionar aqui no lugar. Fiz isso, ó, e agora sim, eu vou colocar tecido principal para um lado, forro para o outro. Como nós estamos utilizando esse acabamento aqui no zíper, não tem necessidade de nos preocuparmos para que lado vai ficar o zíper, e sim de encontrar essa margem com essa margem bem certinha aqui, tá bom? E você pode prender ou alfinetar, tá? E agora nós vamos costurar essa lateral. Aqui no forro, nós vamos costurar só aqui na pontinha e aqui também só na pontinha, deixar uma abertura aqui de uns 4 dedos. E aqui também pode fechar tudo, tá bom? Agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, é só abrir ela assim, ó. Encontrar, então, a costura com costura e passar aqui um pezinho de máquina. Vamos fazer o mesmo nos 4 lados. Já fechamos todas as caixinhas de leite, agora por essa abertura aqui nós vamos desvirar a peça. Se o seu zíper estiver fechado, você vai abrir todo ele pela abertura, põe a mão aqui dentro e abre todo o zíper. E aí, empurra, ó, com o dedão, todo o tecido para fora. Ela é bem maleável, não tem perigo de você não conseguir passar tudo aqui dentro, tranquilamente, tá bom? Pela abertura, ó, você empurra bem os cantinhos aqui do tecido principal para fora. Traz o forro aqui para fora. Nós vamos fazer um pontinho, uma costurinha aqui na margem para fechar esse fundo. Ou, se você preferir, pode fazer um pontinho invisível à mão, tá bom? Eu vou fechar aqui na máquina mesmo. Olha só. E aí, vamos jogar lá pra dentro. Empurra bem os cantinhos, ó, do forro também, alinhando bem aqui, ó, o tecido principal. E aqui, ó, no zíper, você põe o dedinho aqui dentro e puxa pra fora, ó. Põe o dedinho, puxa pra fora, pra ficar bem esticado. E assim vai ficar a nossa necessaire. Aqui eu fiz sem estrutura, pra ser uma necessaire rápida, uma opção de lembrancinha. Então, a única coisa que tá dando estrutura pra minha peça é o nylon acoplado. Mas, se você preferir, você pode estruturar esse tecido principal. Pode fazer uma dublagem com uma cola spray permanente num TNT ou até numa sarja, tá bom? Num tecido mais forte, num algodão cru, tá? Num tecido mais grosso. Essa é a mini necessaire chaveiro.
Basta você alterar a estampa do tecidinho, pode embalar bem bonitinho com uma tag bem legal e é uma ótima lembrancinha e muito útil para quem a receber. Você vai utilizar deste molde que você tem aí disponível para baixar e imprimir. Eu peguei o tecido que eu escolhi aqui para o tecido principal, passei ele a ferro e dublei ele num TNT 120 gramas. Como que eu colei ele no TNT? Utilizei apenas a cola spray permanente da Tec Bond, tá bom? Joguei a cola da Tec Bond permanente no TNT, posicionei o meu tecido e depois eu risquei no molde e cortei, tá? Cortei 2 vezes do meu tecido principal que eu estruturei, 2 vezes no forro, tá bom? O zíper aqui eu já trouxe até adiantado, que é o mesmo método que nós fizemos na necessaire bichinho, tá? Cortei aqui 13 centímetros de zíper, passei o meu cursor e fiz o acabamento nas pontinhas com o viés de gorgurão. E nós vamos utilizar também aqui, ó, essa argolinha de chaveiro que já vem com uma correntinha, tá? Nós vamos depois prender ele aqui no cursor. Então, vamos lá? Para fazer essa peça, ó, da mesma forma, eu já fiz uma marcaçãozinha aqui, ó, do centro do meu zíper, tá bom? Vou dobrar aqui o meu tecido principal também e vou fazer um leve picotezinho para encontrar o centro aqui em cima, tá bom? Já vou fazer dos 2 lados. Eu vou posicionar o direito do meu zíper com o direito do meu tecido principal. Só que esse aqui, ele faz uma curvinha aqui em cima, ó. Você vê que ele tem uma curva. Então, nós vamos prender o zíper aqui com um grampinho em toda a extensão, para ele já ficar na posição para nós irmos à máquina. Vai ficar assim, ó, o zíper vai ficar até meio levantadinho e nós vamos costurar aqui com margem com um pezinho de máquina. Lembrando que o meu zíper tá direito com o direito. E eu vou prender primeiro o zíper por ele estar nessa curva para depois colocar o forro. Então, essa costura que eu vou prender o zíper, eu não vou fazer com margem total de um pezinho de máquina. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para a margem, para depois, quando eu for aplicar o forro, aí sim eu utilize essa margem de costura. Então, olha só, prendemos o zíper. E agora sim eu virei com o forro. O forro eu vou posicionar alinhando aqui, ó, lateral com lateral, bem certinho, e vou costurar com margem de um pezinho, tá bom? Da mesma forma, você pode ir movendo o cursor para ele não te atrapalhar na costura. Costuramos, ó, agora eu vou trazer tudo aqui pro outro lado e vamos fazer uma costurinha de pesponto aqui, ó. Ele vai ficar ainda assim, ó, meio encurvado, meio embabadado já, ó, ele já fica até jogando o zíper aqui pra trás, tá bom? E aí, vamos fazer um pesponto aqui. Vai ficar assim. Da mesma forma, agora nós vamos prender do outro lado. Quando você for passar o pesponto do outro lado, você vai observar que a sua necessaire já tá fazendo assim, ó, esse côncavo, tá bom? Então, você vai entrar, mesmo assim, tomando cuidado pra manter a curva bem certinha aqui pra fazer o pesponto, tá? E agora nós vamos da mesma forma, joga forro para um lado, tecido principal para o outro. Vamos costurar aqui as laterais, o fundo aqui do tecido principal. No forro vamos deixar uma leve abertura para passarmos, para desvirarmos a peça. Vou deixar aqui uns 3 dedinhos, tá bom? E fechar as caixinhas de leite. Feito isso, ó, pela abertura, nós vamos abrir o zíper e desvirar a peça. E o forro aqui nós vamos fechar da mesma forma, ó. Traz ele pra fora. Põe os 2 dedinhos assim, acerta bem a margem aqui. E vamos fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha.
E olha que charminho, meninas, que fica a nossa mini necessaire. Agora, a argolinha de chaveirinho, ela tem essa correntinha aqui, ó. Nós vamos abrir essa primeira argolinha aqui. Pra abrir, eu pego um alicatinho de ponta, seguro de um lado, desta forma, ó, e o meu agulhão, ó. Aí, com o meu agulhão, que eu faço força para abrir só um pouquinho a argolinha. E vou encaixar ela, ó, nessa última argolinha aqui, ou até aqui no carrinho do cursor, tá? Mas eu vou encaixar aqui nessa última argolinha aqui, ó. E aperta novamente com o seu alicate. A sua argolinha vai ficar presa junto com o cursor, tá bom? Se você quiser também pode costurar com um pontinho à mão aqui na lateralzinha, com uma linha extra forte. Olha que gracinha que fica o acabamento da lateral dessa necessaire. Ela fica arredondadinha e é excelente para lembrancinha, ó. Só trocar o tecido que você vai utilizar como principal e é uma ideia bem bacana aí de lembrancinha. Então essa foi a mini necessaire chaveiro que eu ensinei lá na Mega Artesanal, tá bom? E por último eu ensinei também o porta-batom, que nada mais é que uma mini necessaire box, tá? Muito útil para deixar dentro da bolsa com os seus batonzinhos, tudo organizadinho, e eu fiz com um mosquetinho para ficar preso no mesmo lugar onde a gente prende as chaves na nossa bolsa, tá bom? Você vai ter aí no seu material para baixar e imprimir, na descrição do vídeo, esse molde, que na verdade é metade do molde, tá? Até aqui tá, essa é a margem do zíper e essa é a dobra do tecido, tá bom? Então você vai imprimir e ó, e vai cortar ele inteiro, tá bom? Ele vai ficar um molde inteiro. Se você quiser imprimir 2 vezes, né, e depois colar aqui na margem para formar, para ele chegar nesse formato aqui final, pode ser, tá bom? Ou se você quiser, só cortar o seu tecido dobrado, ó, dessa forma. Eu estou utilizando um sintético 0.8, você pode utilizar qualquer sintético 0.8 aí da sua preferência. Como eu estou utilizando um sintético, ele já tem uma estrutura, então não foi necessário fazer a mesma estruturação que eu fiz na mini necessaire chaveiro, tá? Mas se você for utilizar um tecido comum para o lado de fora, faça uma estruturação, tá bom? Da mesma forma que eu expliquei para vocês. E aí, tô utilizando aqui pro forro um tricoline, eu escolhi um bem estampadinho, inclusive foi esse tricoline que eu levei lá pra Mega, e eu levei ele estruturado. Eu estou utilizando ele agora como forro, porque eu gosto da peça ser mais delicada por fora, mas quando abre ela tem uma surpresa, tá bom? É uma pegada bem bacana, as clientes costumam gostar muito. Tô utilizando aqui também 20 centímetros, 20 a 25 centímetros de uma fita de cetim. Já queimei aqui a pontinha para não desfiar, tá? Para prender aqui o meu mosquetinho. O zíper aqui, eu só passei o cursor para não perder ele aqui de vista. Eu tô usando esse cursor super bonitinho, ó. É tudo lá da lojinha da Jo, da minha parceira. Cortei aqui o meu zíper um pouco maior que a minha margem aqui, onde eu vou aplicar ele, tá bom? Então pode cortar aqui um pouquinho maior. As medidas do material tá tudo na descrição do vídeo, tá? Peguei aqui um retalhinho, ó, vocês vão ver que é até o retalhinho que eu tirei aqui da lateral, ó. Peguei um retalhinho de sintético, do mesmo sintético, passei a cola de contato aqui atrás e vou dobrar ele assim, ó, como um viés, tá? Vou dobrar uma vez, vou dobrar outra vez, trazer as margens, as laterais para o centro. Vou fazer uma costurinha aqui, uma de cada lado, que é para ser o tirantezinho do outro lado. Ó, fiz isso, eu vou dobrar novamente, ó, que eu vou usar ele dessa forma, tá? Vai ser o tirantezinho do meu zíper, onde eu pego para abrir o zíper, tá? O outro lado vai ter o nosso mosquetinho. Vou separar aqui, ó, o meu zíper, vou aplicar na margem aqui o direito do meu zíper com o direito do meu tecido. E já vou posicionar aqui o forro, ó, direito com direito, tá bom? Fazer uma costurinha aqui em cima com margem de um pezinho de máquina.
Depois que costurei, eu vou jogar tudo para um lado e fazer a costurinha de pesponto, da mesma forma que nós fizemos nas outras peças. Fizemos deste lado, agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado, só que agora o forro já tá preso, então eu vou trazer ele aqui por cima, que vai ficar direito com direito. Vou posicionar aqui o meu zíper, direito do zíper com o direito do tecido principal, e o meu forro alinhadinho aqui com o meu tecido principal, tá bom? Agora nós já podemos passar o cursor de volta. Eu acho mais fácil já passar o cursor com a peça do avesso, para não acontecer quando eu precisar voltar ela para o avesso, o meu zíper abrir todo de novo. Então eu olho o direito do meu zíper aqui por cima, ó. Eu ponho ele dessa forma, alinho essa margem com essa margem, e aqui por cima eu consigo olhar o direito do meu zíper para passar o meu cursor. Vou alinhar aqui as duas pontas do meu zíper. E passar o meu cursor. Você vai passar ele todo, fechar o zíper e voltar com ele novamente. Passamos o cursor, eu já vou posicionar o meu mosquetim aqui em cima do zíper. O mosquetim tem que ficar do mesmo lado que o zíper está fechando. O zíper está fechando sempre para o lado dessa pontinha, da pontinha do carrinho aqui do zíper. Então, eu vou posicionar o meu mosquetim deste lado. Vou posicionar ele aqui, ó, bem em cima aqui do meu zíper, centralizado aqui com o meu zíper. Vou fazer uma costurinha aqui na margem para prender ele no lugar. Esses excessos aqui a gente já pode cortar fora, sem cortar a beiradinha da fitinha aqui do mosquetim que nós queimamos para ela não desfiar, tá bom? E aqui do outro lado, ó, eu vou posicionar o tirantezinho que nós fizemos, tá? Vou dobrar ele ao meio, posicionar o lado da argolinha para dentro da peça, as duas pontinhas para fora da peça. Bem centralizado, e vou fazer uma costurinha aqui para segurar no lugar. E agora sim, ó, eu vou posicionar aqui, ó, alinhar bem certinho. Você pode dobrar, marcar o centro aqui embaixo. Do outro lado a mesma coisa, ó, dobrar. Fazer um picotezinho aqui do centro. E nós vamos encontrar aqui, ó, o centro com o zíper. Nós podemos já costurar essa margem aqui com um pezinho de máquina e essa margem com um pezinho de máquina. Se acontecer com vocês, como aconteceu aqui comigo, ó, de sobrar, de não bater a margem, é porque as medidas que eu fiz para levar para a Mega, eu fiz para a máquina doméstica. O pezinho da máquina doméstica, ele é mais largo. E pode dar diferença até se de repente a agulha estiver mais para a direita, mais para a esquerda, até na doméstica. Mas não tem problema, tudo isso daqui é ajustável. Quando chegou aqui nesse ponto que você viu que tá com essa diferença, você pode já acertar aqui a margem, ou se você quiser deixar, a gente acerta quando for fechar a caixinha de leite. Eu prefiro deixar e acertar quando eu for fechar a caixinha de leite, tá bom? Aqui, nós já vamos passar um viés de acabamento nessas duas laterais que eu já fechei. Vou pegar o meu viés de gordurão, vou abraçar ele aqui e costurar, prendendo ele aqui bem na margem. E olha só, passamos já a fitinha. E agora você já pode abrir a caixinha de leite aqui, ó, da mesma forma. Tomando bastante cuidado de trazer a margem da caixinha de leite à margem do tecido seu do forro. E aí você vai abrir, e aí aqui, ó, que você vai ver que aquela diferença ela vai ficar pra fora. Eu prefiro acertar a caixinha de leite bem bonitinha.
traz o viés para baixo, ao contrário do lado onde ele tá com o zíper. E aí nós já vamos costurar a caixinha de leite e a gente corta tirando esse excesso que ficou para fora, tá bom? É só você trazer essa margem aqui do pezinho um pouquinho mais para dentro. Não muito, para não tirar o formato da nécessaire, mas um pouquinho só mais para dentro. Às vezes você nem precisa tirar do excesso aqui. Olha só, aqui o meu eu acertei bem bonitinho, ó, e não ficou muito fora. Então, eu vou até deixar, porque eu vou cobrir isso daqui com viés. Vou fazer o mesmo nos 4 lados. Depois que fechou os 4 lados, a gente vai fazer o viés de acabamento aqui nos 4 cantinhos. Eu prefiro fazer essa nécessaire com o viés de acabamento, porque ela ajuda a deixar ela armadinha, bonitinha, tá bom? Para fazer aqui nas pontinhas, aí eu preciso fazer um acabamento na ponta do meu viés. Então, eu vou posicionar aqui, ó, a minha margem com o centro do meu viés, vou dobrar a pontinha para baixo, ó, e abraço. Aí, dessa forma, a pontinha, ó, fica escondidinha lá dentro. Nós vamos fazer dessa forma quando acabar aqui também e dos 4 lados. Olha só, fizemos o viés nos 4 lados e agora, pelo zíper, nós vamos desvirar essa pecinha fofa. Ela é uma delícia de fazer no sintético e dá pra fazer com esse sintético na máquina doméstica, tá bom? Fica o mosquetinho de um lado. Aqui o tirantezinho pra gente segurar pra fechar o zíper. E olha que fofura a nossa nécessaire porta-batom, mini nécessaire box, tá bom? Dá pra utilizar também para lembrancinha de maternidade, para o que você precisar aí, ou para presentear a sua cliente. Fez uma bolsa? Dá para ela junto um porta-batom desse, tá bom? De presente com o tecido combinando com a sua bolsa. Então é isso, pessoal. Olha que gracinha. Essas foram as peças que eu ensinei na Mega Artesanal de 2019, tá bom? Quero agradecer todo o carinho de vocês, quem esteve por lá, quem fez a aula comigo, ou quem foi lá só me dar um abraço. Fiquei muito feliz, tô muito feliz com o resultado e feliz demais também porque eu estou realmente conseguindo passar algo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que vocês cresçam muito, multipliquem e frutifiquem cada vez mais. Um beijo e até a próxima!